Desde os primórdios da civilização, a humanidade observa o cosmos com admiração, buscando compreender as leis fundamentais que governam o universo. Nós nos esforçamos para desvendar os mistérios do infinitamente pequeno, o reino dos átomos e partículas subatômicas e a vastidão do espaço e do tempo. Essa busca por conhecimento nos levou a desenvolver teorias poderosas, como a teoria da relatividade de Einstein, que explica a estrutura em grande escala do universo, e a mecânica quântica, que governa o mundo microscópico. No entanto, um desafio significativo permanece: a unificação desses dois pilares da física moderna. A relatividade e a mecânica quântica, embora incrivelmente bem-sucedidas em seus respectivos domínios, parecem incompatíveis ao descrever ambientes extremos como buracos negros ou o início do universo. Essa incompatibilidade sugere que uma teoria mais profunda e fundamental é necessária, uma teoria que possa unir a gravidade e a mecânica quântica em uma estrutura única e elegante. É aqui que a teoria das supercordas assume o papel principal. Proposta como candidata a essa teoria de tudo, a teoria das supercordas tenta preencher a lacuna entre a relatividade e a mecânica quântica, oferecendo uma nova perspectiva sobre os constituintes fundamentais do nosso universo. Ela sugere que os blocos de construção do universo não são partículas pontuais, mas minúsculas cordas vibrantes unidimensionais. A beleza da teoria das supercordas reside em seu potencial para unificar as 4 forças fundamentais da natureza: gravidade, eletromagnetismo, força nuclear fraca e força nuclear forte. Ao ver essas forças como diferentes vibrações das mesmas cordas fundamentais, a teoria das supercordas oferece um vislumbre tentador de um universo muito mais interconectado e harmonioso do que se imaginava antes. Para compreender a elegância da teoria das supercordas, precisamos ir além do reino familiar dos átomos e mergulhar no coração da matéria. No modelo padrão da física de partículas, o universo é composto de partículas fundamentais, como quarks e elétrons, considerados objetos pontuais sem dimensão espacial. No entanto, a teoria das supercordas desafia essa visão ao propor que essas partículas não são pontuais, mas sim minúsculas cordas unidimensionais. Imagine essas cordas como filamentos de energia incrivelmente pequenos e vibrantes, muito parecidos com as cordas de um instrumento musical. Assim como a corda de um violão pode produzir notas diferentes dependendo de sua vibração, as supercordas podem se manifestar como partículas diferentes dependendo de seus padrões de vibração. Em essência, o universo, em seu nível mais fundamental, é semelhante a uma grande sinfonia cósmica, com as várias partículas e forças surgindo da dança intrincada dessas cordas vibrantes. Um dos aspectos mais intrigantes da teoria das supercordas é sua previsão de dimensões espaciais extras. Enquanto experimentamos o mundo em 3 dimensões espaciais, comprimento, largura e altura, e uma dimensão de tempo, a teoria das supercordas postula que o universo pode ter dimensões espaciais adicionais enroladas ou compactadas em escalas incrivelmente pequenas, além do alcance de nossas capacidades experimentais atuais. Essas dimensões extras desempenham um papel crucial na consistência da teoria e em sua capacidade de unificar as forças fundamentais. A teoria das supercordas também introduz o conceito de supersimetria, uma simetria proposta da natureza que conecta partículas com diferentes spins. O spin, uma propriedade fundamental das partículas, é uma medida de seu momento angular intrínseco. A supersimetria prevê que cada partícula conhecida no modelo padrão tem uma superparceira com um spin que difere por meia unidade.
Embora a supersimetria permaneça um conceito teórico, sua descoberta teria implicações profundas para nossa compreensão dos blocos de construção fundamentais do universo. Para compreender a essência da teoria das supercordas, imagine uma vasta sinfonia cósmica, onde a música da realidade surge da dança complexa de minúsculas cordas vibrantes. Essas cordas, muito menores do que as menores partículas que podemos observar, são os blocos de construção fundamentais do nosso universo, e seus padrões de vibração ditam as propriedades de toda a matéria e forças. Imagine uma única supercorda, um filamento de energia infinitamente fino, vibrando em um padrão específico. Essa vibração, como uma nota específica tocada em um violino, dá origem ao que percebemos como um elétron. Outra supercorda, vibrando em um padrão diferente, pode se manifestar como um fóton, a partícula responsável pela luz. A beleza desse conceito reside em sua elegância e simplicidade. Em vez de um universo governado por uma infinidade de partículas fundamentais com propriedades aparentemente arbitrárias, a teoria das supercordas sugere um único princípio unificador, a vibração das cordas. Assim como uma única corda de violão pode produzir uma infinidade de notas, as supercordas podem vibrar de inúmeras maneiras, dando origem à diversidade de partículas e forças que observamos no universo. Agora, imagine essas cordas vibrando não apenas nas 3 dimensões espaciais que experimentamos, mas também em dimensões ocultas adicionais, enroladas em escalas incrivelmente pequenas. Essas dimensões extras, além da nossa percepção imediata, desempenham um papel crucial na determinação dos possíveis padrões de vibração das cordas e, consequentemente, das propriedades das partículas que elas criam. Imagine essas dimensões ocultas como a complexa escala de um violão, invisível a olho nu, mas essencial para moldar o som do instrumento. A maneira precisa como essas dimensões extras são enroladas e compactadas determina os modos vibracionais permitidos das supercordas, influenciando as propriedades das partículas que elas manifestam. Em essência, a geometria dessas dimensões ocultas orquestra a sinfonia cósmica, moldando o universo como o conhecemos. Apesar de sua elegância e potencial para unificar as forças fundamentais da natureza, a teoria das supercordas permanece uma estrutura teórica aguardando confirmação experimental. Os desafios em provar ou refutar a teoria decorrem principalmente das escalas incrivelmente pequenas nas quais as supercordas supostamente existem, muito além do alcance de nossos aceleradores de partículas mais poderosos. Para colocar isso em perspectiva, considere que o Grande Colisor de Hadrons, LHC, o acelerador de partículas mais poderoso do mundo, pode sondar distâncias tão pequenas quanto 10 elevado a menos 19 metros. Em contraste, a escala de comprimento característica das supercordas, conhecida como comprimento de Planck, é estimada em cerca de 10 elevado a menos 35 metros, 16 ordens de magnitude menores do que o LHC pode alcançar atualmente. Essa grande discrepância de escala apresenta um obstáculo formidável para os experimentalistas. Detectar supercordas diretamente exigiria um acelerador milhões de vezes mais poderoso que o LHC, um feito tecnológico que parece quase impossível com nossa compreensão e capacidades atuais. Além disso, as dimensões espaciais extras previstas pela teoria das supercordas ainda não foram observadas. Embora essas dimensões sejam cruciais para a consistência da teoria e sua capacidade de unificar as forças fundamentais, sua natureza compactada as torna incrivelmente difíceis de detectar.
Os cientistas estão procurando ativamente por evidências indiretas dessas dimensões extras, como desvios sutis da lei da gravidade de Newton em distâncias muito curtas. Mas até agora, esses empenhos não produziram resultados conclusivos. Apesar desses desafios, a busca pela verificação experimental da teoria das supercordas continua. Os físicos estão explorando várias vias, como a busca por partículas supersimétricas no LHC, o estudo da radiação cósmica de fundo em micro-ondas em busca de dicas de dimensões extras e o desenvolvimento de novos modelos teóricos que poderiam oferecer previsões testáveis. A teoria das supercordas e a espiritualidade, apesar de pertencerem a domínios distintos, têm algumas interseções conceituais que despertam a curiosidade tanto de cientistas quanto de espiritualistas. Elas compartilham um interesse em explorar as camadas invisíveis da realidade e em encontrar uma unidade subjacente que explique toda a existência. Vamos explorar alguns pontos onde essas áreas podem ser comparadas ou vistas como interconectadas. Número 1. Unidade fundamental da realidade. Na física das supercordas, a teoria busca descrever todas as partículas e forças da natureza como manifestações de vibrações de uma única substância, as cordas. Esse princípio de unificação sugere que, apesar das diferenças visíveis entre os elementos da realidade, tudo está conectado em um nível profundo. Na espiritualidade, tradições espirituais, como o budismo, o hinduísmo e algumas vertentes da filosofia ocidental, promovem a ideia de que tudo está interconectado e de que existe uma unidade subjacente à diversidade do mundo material. A visão de unidade pode ser comparada à busca por uma teoria unificada na física, que também busca um sentido de interconexão universal. Número 2. Dimensões extras e realidades invisíveis. Na física das supercordas, a teoria postula a existência de dimensões adicionais além das 4 que percebemos, 3 espaciais e uma temporal, que podem estar dobradas ou compactificadas. Essas dimensões invisíveis são fundamentais para a matemática da teoria, e se existirem, elas estão além da percepção humana. Na espiritualidade, as práticas espirituais e tradições acreditam em planos ou dimensões de realidade que transcendem o mundo físico, como o plano astral ou mundos sutis. Essas dimensões espirituais, embora não sejam empiricamente observáveis pela ciência, são tidas como reais e acessíveis através de práticas mentais como a meditação, a oração ou estados alterados de consciência. Número 3. Vibração e energia. Na física das supercordas, as diferentes notas ou frequências de vibração das cordas dão origem às diferentes partículas e, consequentemente, à matéria e às forças. A ideia de que tudo é uma vibração também tem um certo paralelo com o eletromagnetismo e a física quântica, onde partículas subatômicas podem ser descritas tanto como partículas quanto como ondas. Na espiritualidade, as tradições espirituais e filosofias esotéricas afirmam que o universo é composto de energias e vibrações, com níveis de frequência que correspondem a diferentes estados de consciência, emoções e experiências. A ideia de que o ser humano pode se alinhar com vibrações mais elevadas para alcançar estados de paz ou iluminação é um conceito central em várias práticas espirituais. Número 4. Busca por uma teoria de tudo e o sentido de existência. Na física das supercordas, a teoria busca por uma explicação fundamental para todas as forças e partículas da natureza. É um esforço para entender a base última da realidade, ou seja, uma teoria de tudo. A espiritualidade
também busca compreender a origem e o propósito da existência, muitas vezes através de práticas e ensinamentos que levam a uma experiência direta ou entendimento intuitivo do todo. Muitos veem essa busca como uma forma de encontrar uma conexão com o divino ou com o propósito de vida. Número 5. Limites e diferentes abordagens. Embora a comparação seja interessante, existem limites. A física é baseada em modelos matemáticos e experimentos mensuráveis, enquanto a espiritualidade ocupa-se com experiências subjetivas e questões existenciais que não podem ser comprovadas ou refutadas em um laboratório. A ciência procura explicar o como, enquanto a espiritualidade explora o porquê. Portanto, a relação entre supercordas e espiritualidade está, talvez, mais na correlação filosófica do que em uma conexão direta. Cada uma aborda, a seu modo, as questões fundamentais sobre a natureza do universo e a conexão entre todas as coisas. E você, o que acha dessa teoria?